E o dinheiro da Crefisa, usado no Vasco, pode tirar Thiago Almada do Flamengo? Vídeo de hoje do canal da Nicola te explica essa história e fala também sobre o rubro-negro, com receita no primeiro semestre desse ano maior do que a de 14 times da Série A do Brasileiro ao longo de toda a temporada passada. Preciso te falar também sobre o Palmeiras, que precisou responder a uma nota do Flamengo acusando o Verdão de ser o maior beneficiado pela arbitragem no Brasil. Últimas de mercado, bastidores, finanças e a mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o dinheiro da Crefisa, de Leila Pereira, pode tirar Thiago Almada do Flamengo. Não entendeu nada, eu explico. Vale lembrar que BAP, o presidente do Flamengo, foi o único a se manifestar publicamente de forma contrária à venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira. O BAP chegou a procurar a justiça alegando que havia um conflito de interesses. Pois bem, com o dinheiro da Crefisa, o Vasco está avançado na contratação de Colídio, que pertence ao River Plate. E é esse negócio que vai permitir ao River Plate contratar o Thiago Almada, que é um reforço pretendido pelo Flamengo há algumas semanas. A janela de transferências na Argentina se encerrou nesta sexta-feira, mas clubes que venderem ou emprestarem atletas vão ter a oportunidade de repor essas saídas até 2 de setembro. E é com a grana da Crefisa que o Vasco avançou na chegada do Colídio. Falta apenas acertar a forma de pagamento. A grana que vai ser paga ao River está acertada, assim como a transferência com o atleta. E é com a saída do Colídio que o River Plate se sente confortável para voltar às tratativas com o River Plate. Na Argentina existe otimismo em relação à Almada no River Plate e não no Flamengo. Isso porque o Almada preferiria continuar na Europa, mas diante da falta de propostas estavam as opções de Flamengo ou River Plate. O Almada vai ganhar mais no Flamengo, o Flamengo paga mais ao Atlético de Madrid, mas a preferência do Almada hoje é se juntar ao River Plate. Percebendo esse movimento, o Flamengo decidiu estabelecer um prazo. Se até essa segunda-feira o Almada não aceitar a oferta, o rubro-negro se retira da negociação e vai buscar um outro substituto na tentativa de fechar com o meio atacante até sexta-feira dessa semana, dia 7, quando se encerra o prazo de inscrição para atletas nas oitavas de final da Libertadores da América. O que você pensa sobre essa situação envolvendo Crefisa, Vasco e Flamengo? E o Palmeiras é o maior beneficiado pela arbitragem brasileira? Esse tema foi levantado pelo Flamengo através de uma nota oficial nas últimas horas. O rubro-negro se baseou em estatísticas divulgadas pelo GE para tentar provar que o Palmeiras tem sido beneficiado. Esse levantamento se baseia desde a implementação do VAR em 2020 até o Campeonato Brasileiro de 2026. Segundo a nota do Flamengo, o Palmeiras é o clube com maior número de decisões alteradas a seu favor pelo VAR, são 65. O Palmeiras é também o clube com o menor número de decisões contrárias entre os principais clubes do país, 47. E é dono do maior saldo positivo de decisões do VAR entre acertos e erros. Entre decisões alteradas e desfavoráveis, são 18 decisões a favor do Palmeiras. Segundo a nota do Flamengo, o Palmeiras ainda lidera o número total de intervenções do VAR. Somente em 2026, o Palmeiras é o quinto time que mais precisa cometer faltas para receber cartão. Palmeiras, através das suas redes sociais, se defendeu e contra-atacou o Flamengo. Eu queria muito saber a sua opinião sobre essa treta pública entre Flamengo e Palmeiras. Como é que você vê essa questão do Flamengo abrindo números que são relacionados a estatísticas de VAR, acusando o Palmeiras de ser beneficiado, e o Palmeiras tendo de responder? Use o espaço para comentário e já mete a sua colher nesse assunto, beleza? E o Flamengo registrou receita de 839 milhões de reais nos 6 primeiros meses de 2026. Por que esse número é assustador? Em meia temporada, o Flamengo foi capaz de arrecadar mais do que 14 times da Série A do Campeonato Brasileiro ao longo de todo o ano passado. E olha que nessa relação de 14 clubes há times grandes. Não esqueça do número 839 milhões. Foi quanto o Flamengo faturou nesses 6 primeiros meses do ano. Pois bem, no ano passado inteiro, o Internacional arrecadou 775 milhões, o Galo 768 milhões, o Vasco 683 milhões, o Santos 678 milhões, o Grêmio 646 milhões,
o Cruzeiro 599 milhões. O Bahia, o Bragantino, o Fortaleza, o Sport, o Vitória, o Ceará, o Mirassol e o Juventude foram os outros clubes da Série A que não conseguiram, ao longo de todo o ano de 2025, faturar mais do que o Flamengo conseguiu em apenas 6 meses desse ano. Vale a lembrança de que o rubro-negro havia fechado 2025 com uma arrecadação total de 2 bilhões e 100 milhões de reais. É tanta grana que nessa temporada o Flamengo foi capaz de gastar apenas com o Lucas Paquetá 315 milhões de reais. O investimento em um único atleta foi mais do que arrecadaram ao longo de todo o ano passado o Sport, o Vitória, o Ceará, o Mirassol, o Curitiba, o Juventude, o Remo e a Chapecoense. Além dos 315 milhões, o Flamengo já investiu em reforços nesse ano, 82 milhões de reais no Vitão e 35 milhões de reais no Endriel. Só para completar, contar que o rubro-negro nas últimas horas adquiriu mais 30% dos direitos econômicos do Wallace junto à Ferroviária por 14 milhões de reais. A partir de agora o Flamengo passa a ter 100% dos direitos econômicos do atleta nesse negócio. O Flamengo também ficou com Samuel e Rafael Moraes, duas promessas das categorias de base da Ferroviária. O que você pensa sobre todos esses números que eu citei? Te impressiona? Você acha normal? Use o espaço para comentário para opinar. Ricardo Barbosa, o Flamengo jogou de futebol, Almada sim, Luiz Henrique, Zenit. Deixa eu só contar uma coisa sobre o Flamengo de Felipe Luiz e o Flamengo de Leonardo Jardim. Dei ficar pagando de espertão, eu disse lá atrás. Mas quando o Leonardo Jardim foi contratado, eu dizia para vocês, cara, acho o Leonardo Jardim muito bom técnico, e é muito bom técnico mesmo, né? Mas para um estilo que não me parecia o ideal para o Flamengo. Qual que é a vocação do Flamengo e do torcedor? Ter um time extremamente ofensivo, que amassa o adversário, que joga com todas as suas linhas adiantadas e tal. O estilo do Leonardo Jardim ficou muito claro nos tempos de Cruzeiro. Time reativo, que se defende bem e marca e vai muito rápido para o campo de ataque, ou que consegue roubar a bola na frente, bem perto do gol para fazer gol. Transição ofensiva. Então, reparem a diferença do que o torcedor do Flamengo gosta. É um time que amassa o adversário, bem à la Guardiola, né? Com posse de bola total, jogando pela direita, pela esquerda, sem dar espaço para o adversário. Pressão e posse de bola total. Os times do Leonardo Jardim não fazem tanta questão de ter posse de bola. O Leonardo Jardim é um cara mais vertical, do contra-ataque. É difícil que o Flamengo aceite aquele contra-ataque, tá? E aos pouquinhos a gente tem começado a perceber em discursos dos jogadores, essa semana do Varela e do Danilo, que há não uma incompatibilidade, mas há uma dificuldade de adaptação do estilo do Flamengo com o estilo do Leonardo Jardim. O ideal seria que o Leonardo Jardim abrisse mão de algumas das suas convicções e tentasse incorporar aquilo que ele tem no elenco e também de filosofia do clube, porque isso está muito enraizado no Flamengo, né? E aí dentro de campo as coisas não têm acontecido como se imaginava. Por exemplo, o Flamengo, nos 20 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado com o Felipe Luiz, tinha 46 pontos. Nos 20 primeiros jogos desse ano com o Leonardo Jardim, tem 39. São 7 pontos de diferença. 14 vitórias para o time do Felipe Luiz, 11 para o time do Leonardo Jardim. Aproveitamento do Felipe Luiz de 77%, 65% do Leonardo Jardim. O Flamengo do Felipe Luiz marcou mais gols, 44-37. E o Flamengo do Felipe Luiz também tomou menos gols, 9-18. Mas a verdade é que o BAP e o Boto, especialmente o BAP, né? O BAP tem muitas virtudes, mas ele me passa a impressão com frequência de ser um cara meio snob, um cara de que acha que sabe tudo e só ele sabe, enfim. E aí quando ele manda embora o Felipe Luiz e contrata o Leonardo Jardim, ele acha que está dando a última cartada, a melhor cartada do mundo. Talvez o tempo mostre o contrário, né? O Clebson perguntando sobre Luiz Henrique. Clebson, ontem e anteontem, vocês tinham perguntado aqui se o Palmeiras tinha alguma intenção em contratar o Luiz Henrique. Eu confesso que eu não tinha visto e ouvido nada, mas toda vez que vocês começam a repercutir muito em pessoas diferentes, eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha. Eu fui perguntar para o pessoal do Palmeiras e o pessoal do Palmeiras assegura que não tem nada. O Botafogo tem a intenção de trazer o Luiz Henrique, mas não há grana. A única possibilidade seria uma troca do Danilo, que tem insistido que não vai jogar lá na Rússia. Tá? Então, hoje, se voltar para o futebol brasileiro, o Luiz Henrique deve pintar no Flamengo. Operação super difícil, cara. Pedida do Zenit é de 35 milhões de euros, mas existe uma negociação, tá bom?
Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Flamengo, notícias atualizadas do Mengão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui, beleza? Não esqueça também de dar uma olhada também no nosso YouTube Shopping. Lá tem diversos produtos do Flamengo e você vai gostar bastante, ainda vai ajudar o nosso canal. É seguro, é prático e rápido, beleza? Obrigadão por assistir até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.